E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Estamos aí mais uma aula sobre o crime de roubo, né? A nossa terceira aula, né? Então, nas aulas anteriores nós falamos sobre a classificação do roubo, trabalhamos o roubo simples, todas as majorantes, né, do crime de roubo, e agora vamos trabalhar o chamado roubo qualificado, né? O roubo qualificado está lá no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Então fala lá, se da violência resulta. Primeiramente, então, antes de trabalhar os incisos, essas qualificadoras advêm da violência empregada para a prática do roubo, certo? Então não envolve aí a grave ameaça, mas sim da violência empregada para a prática do roubo, tudo bem? Então, se da violência resulta, inciso primeiro, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa, né? Primeiramente, quando fala se da violência resulta lesão corporal grave, leia-se lesão corporal grave ou gravíssima, né? Então vamos lá no artigo 129, parágrafos 1º e 2º, tratam respectivamente sobre a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Então, por exemplo, digamos que eu vou ali praticar um roubo, né, utilizando-me de um facão, né? Eu estou com um facão na mão, né? Fala assim, ó, passa o celular aí. A pessoa tá com o celular aqui na mão, não vou passar o celular. Ah, não vai passar o celular não? Não vai soltar não o celular? Não vou não, eu vou lá e decepo o braço dela. Agora você solta o celular, pega o braço com o celular agarrado e vai embora, né? Olha, professor, que exemplo pesado, é assim mesmo, é aula de direito penal. Então, a situação como essa, eu tenho o quê? Um roubo, né? Por que roubo? Subtração mediante, eu estou subtraindo coisa alheia móvel mediante a prática de violência. E dessa violência resultou-se o quê? Uma lesão corporal grave, né? O que houve aí? Perda de um membro superior, do braço da vítima, né? Então tem um roubo qualificado, certo? Pela lesão corporal gravíssima, tá? Lesão corporal gravíssima. Ah, professor, mas o tipo penal fala lesão corporal grave. Como eu falei para vocês, essa distinção grave e gravíssima é feita pela doutrina. Como o Código Penal, a maioria dos dispositivos são um pouco antigos, né? Enfim, não há ainda essa distinção da lesão grave e gravíssima de forma expressa no Código Penal, principalmente ali no artigo 129. Então, é uma distinção que é aplicada maciçamente pela doutrina, como também a própria jurisprudência, né, aplica, beleza? Então, se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, o crime será qualificado. Por que qualificado? Porque a pena ela é maior, é de 7 a 18 anos. Então, o tipo penal, né, do crime qualificado, né, o preceito secundário do crime qualificado, ele é maior do que o preceito do tipo penal básico ali, especificamente, né, o preceito secundário do caput, que seria do roubo simples, beleza? Então aqui nós temos o roubo qualificado, nesse exemplo aí, pela lesão corporal gravíssima. Digamos que eu vou roubar uma pessoa utilizando-me de um taco de beisebol, dou uma pancada no braço dela ou na perna, quebra o joelho, a pessoa fica ali, né, mais de 30 dias sem exercer as ocupações habituais, enfim, eu tenho lesão corporal grave, né? Então eu tenho roubo qualificado pela lesão corporal grave. Houve debilidade permanente de membro, sentido ou função, lesão corporal grave também, né? Fui roubar uma mulher grávida de 7 meses, né? Dei um empurrão nela, ela caiu no chão, tomei a bolsa celular, ela passou mal, foi para o hospital e houve um parto, né? Um parto prematuro. A criança permaneceu viva, nasceu viva e permaneceu viva. Então, com isso tem o quê? Roubo qualificado pela lesão corporal grave, tendo em vista o quê? A aceleração de parto, né? Ou digamos que ela perdeu a criança, aborto. Então tem um roubo qualificado pela lesão corporal gravíssima pelo aborto, tendo em vista o aborto, que é uma qualificadora da lesão corporal gravíssima. Tranquilo? Então aqui você tem que estudar o artigo 157, né, nessa parte, quando você vê lesão grave, vá lá no artigo 129 e lembre, né, dá aquela relida ali nos parágrafos 1º e 2º para você, né, observar quais são as hipóteses de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Beleza? Tranquilo?
Segunda qualificadora, muito importante, fala assim, se da violência resulta, né, a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Então, se resulta a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Aqui nós temos o chamado latrocínio, tá? Latrocínio, beleza? Muitos falam que o latrocínio seria o roubo seguido de morte, né? O roubo seguido de morte. Mas na verdade não é que é o roubo seguido de morte, é o roubo qualificado, né? Roubo qualificado pelo resultado morte, certo? Roubo qualificado pelo resultado morte. Então o que acontece aqui? No latrocínio, como também aqui na lesão corporal grave, né? Se resulta lesão corporal grave, nós temos crimes pré-dolosos, né? Mas também eu posso ter o dolo do agente em praticar tanto a morte como também a lesão. Então, nesse ponto da doutrina, há uma certa divergência. Uns falam, não, sempre essa lesão grave decorrente da violência ou essa morte decorrente da violência, ela deve ser ambas dolosas. Mas não é isso. Eu posso ter muito bem uma morte dolosa ou uma lesão corporal grave dolosa, ou gravíssima dolosa, né? E configurar nesse ponto o roubo qualificado. Nada impede, tá? Nada impede. Eu estou aqui com a Lei 8.072, nós vamos comentar ela daqui a pouco, né? Eu vou trabalhar o crime de roubo, né? Qualificado, tá? Com vocês. Então aqui, pessoal, no parágrafo 3º, se da violência resulta a morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos, né? 20 a 30 anos. Ponto interessante, nós temos aqui o chamado latrocínio, tá? Latrocínio, que é o roubo qualificado, né, pelo resultado morte. Então, aqui no latrocínio, um ponto interessante é que a competência para processo e julgamento não é do tribunal do júri, porque o latrocínio não se enquadra, não é um crime doloso contra a vida, certo? Não é um crime doloso contra a vida. O homicídio, sim. O aborto, sim. O infanticídio, sim. O induzimento e instigação ao suicídio, sim. Esses 4 são crimes dolosos contra a vida, exceto o homicídio culposo, porque é culposo, é óbvio, né? Os demais não admitem modalidade culposa. E o homicídio culposo ele não é de competência do tribunal do júri, porque o tribunal do júri deve ter uma competência material prevista na Constituição para processo de julgamento de apenas os crimes dolosos tentados ou consumados, né, contra a vida, tudo bem? Agora aqui, no latrocínio não, aqui caberá ao juiz, né, de piso, de primeira instância ali, normal, né, o juiz comum, processar e julgar, né, essa conduta criminosa, beleza? Outro ponto importante é em relação à consumação do latrocínio, né? O que você tem que gravar aí na sua mente é o seguinte, o que vai determinar se o latrocínio é tentado ou consumado se, primeiramente, a morte, né, decorre da violência empregada para a prática do roubo, né? A primeira situação é essa. E a segunda situação é se a morte ela é consumada ou tentada, né? Então, por exemplo, digamos que o agente, né, ele vai lá praticar o roubo, né? E ele manda a pessoa sair do carro, a pessoa não sai, ele vai lá dar um tiro na pessoa, ele observa, vê que a pessoa morreu, se assusta e vai embora, né? E aí, eu tenho o latrocínio consumado ou tentado? Consumado. Nessa situação, eu tenho a subtração tentada e a morte consumada. Logo, eu tenho o chamado latrocínio consumado, certo? Se, por exemplo, se eu tenho a subtração consumada e a morte tentada, né? Quer dizer que a morte não se consuma, né? Ali, o homicídio não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O homicídio eu falo assim porque é um crime complexo, né? Eu tenho um roubo e um homicídio, né, juntos ali, que formam o latrocínio. Então, se a morte não se consuma, mesmo a subtração sendo consumada, eu tenho o latrocínio tentado, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Se eu tenho subtração consumada e morte tentada, eu tenho latrocínio tentado, tá? Se eu tenho subtração tentada e morte consumada, eu tenho latrocínio consumado. E é óbvio, se eu tenho a subtração consumada e também a morte consumada, eu tenho também com isso o latrocínio consumado, tá?
Ponto importante, pessoal, é a súmula 610 do STF, tá? Súmula 610 do STF, súmula muito importante. Olha o que ela diz. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima, tá? Então, mesmo que não haja subtração de bens da vítima, o latrocínio, né, se houver a morte consumada, o latrocínio estará plenamente consumado, tá? Na Lei 8.072, né, tô aqui com ela na mão, tá? Lei 8.072/90, que é a lei de crimes hediondos, no inciso 2, que trabalha o roubo, né? Então nós já falamos que o roubo circunstanciado que é majorado ou circunstanciado, né, pela restrição da liberdade da vítima, crime hediondo, né, vimos isso. O roubo é circunstanciado, majorado, né, pelo emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restrito, também crime hediondo, né. Ambas as situações aí vieram pela Lei 13.964, 2019, conhecido como pacote de crime, né. E na linha C do inciso 2, né, lá do artigo 1º da Lei 8.072/90, fala assim, do roubo, né, a linha C, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Antes, apenas o latrocínio, que é o roubo qualificado, né, pelo resultado morte, era considerado crime hediondo. Agora, com a Lei 13.964 de 2019, né, que é o pacote de crime, inseriu também o roubo qualificado pela lesão corporal grave, que leia-se grave ou gravíssima, então também é crime hediondo, tá? Então também, tanto a qualificadora da lesão grave, como também a qualificadora da lesão grave ou gravíssima, como também a qualificadora da morte, ambas crimes, né, hediondos aí, tá? Lei 13.964 de 2019, né? O pacote anticrime. Então, foi ótimo, né? Porque realmente o roubo, se até o emprego de arma de fogo já torna a conduta hedionda, quanto mais você provocar uma lesão corporal grave, né? Ou gravíssima. Certo, pessoal? Agora vamos trabalhar aqui algumas jurisprudências muito importantes, tá? Muito importantes mesmo. Nós vamos falar sobre o roubo, que é um crime que é muito movido pela jurisprudência do STF, do STJ, então vamos comentar, tá, aqui algumas. Primeiramente, a súmula 582 do STJ, tá, fala sobre o momento consumativo do crime de roubo, né? Até já falamos sobre isso, mas agora eu quero comentar essa súmula. Súmula 582 do STJ, fala assim: consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, quer dizer o que? Desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nada mais é, pessoal, que a aplicação da teoria da amócio, a mesma teoria que é aplicada lá na consumação do crime de furto. A diferença é que essa inversão da posse, né, da coisa móvel alheia, ela ocorre mediante o emprego de violência ou grave ameaça, o que não existe no furto, tá? Mas da mesma maneira que lá no furto, aqui no roubo, é prescindível, é desnecessária a posse mansa e pacífica, tá? A posse mansa e pacífica. Então tá aqui, súmula 582 do STJ, beleza? Tranquilo? Falamos também sobre a questão do roubo de uso, né? O furto de uso não é crime, falamos sobre isso, desde que respeitados aqueles requisitos. Já o roubo de uso é crime, né? Isso inclusive está comentado no informativo 539 do STJ. Se você quiser dar uma olhada lá, informativo 539 do STJ, tá? Aí, já trabalhando agora, o roubo circunstanciado, né, majorado pelo emprego de arma, né? Aí é um questionamento, será que é necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante do emprego de arma? Então, será que há essa necessidade? Não há, tá?
não há necessidade da apreensão da arma, certo? Se eu tenho como comprovar, né, seja pelo relato da vítima, por testemunhas, pela investigação, digamos, eu tenho imagens de câmera de segurança em que mostram claramente o sujeito empregando armas de fogo ali, né? Então, se eu tenho isso, claramente, certo? Comprova aí a majorante e é possível incidir essa majorante, tá? Então, eu já teve um caso que eu trabalhei que eram os irmãos, né, que praticavam roubos, né? Irmãos e outras pessoas, né, que praticavam roubos a ônibus e vans aqui na região, né, do Tocantins. Então, nós conseguimos as filmagens, nas filmagens apareciam eles lá armados. E eram, sabe que eu não consegui observar algumas armas, mas só conseguimos apreender uma, ou as outras não encontramos, né? Então teve fatos que essas outras armas nós detectamos, né, nas imagens que foram utilizadas, mas elas não foram apreendidas. Mesmo assim, eles foram indiciados, né, por roubo majorado por emprego de arma de fogo. Mesmo que a arma não tenha sido apreendida, não tem nenhum problema. É o que fala a própria jurisprudência aqui do Supremo Tribunal Federal. Olha o que ela diz. O reconhecimento da referida causa de aumento prescinde, quer dizer o quê? Dispensa da apreensão e da realização de perícia na arma. Né? Então não precisa apreensão e nem perícia na arma. Desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Então isso aí é muito importante. Nesse caso que eu trabalhei, eu ouvi as vítimas, foram muitas vítimas, né, que estavam no ônibus, que na mesma forma são vítimas e testemunhas ali também, né? Tive acesso às imagens, então tranquilo, foi comprovado que a arma foi, né, empregada. Agora é o seguinte, se a arma é apreendida, né, e periciada, se a arma for apreendida e for periciada e a perícia constatar que a arma ela é ineficiente para efetuação de disparos, quer dizer o quê? Que a arma não funciona, a arma ela não detém poder bélico, né, para efetuar disparos, para proporcionar ofensa, né, à integridade física de pessoas, né, enfim. Então, nesse caso, não vai incidir a majorante do emprego de arma de fogo. Então, se a arma não detém eficiência para efetuar disparos, não incide a majorante da utilização, né, do emprego de arma de fogo, beleza? Na prática do roubo. Essa arma ela servirá para quê? Para caracterizar a chamada grave ameaça. Sem dúvida, é uma grave ameaça. Você com a arma ali, mesmo que ela não funcione, é uma grave ameaça, beleza? Aí você vai perguntar para mim, professor, mas é arma de brinquedo, o simulacro, né? Mesmo raciocínio. Tanto a arma de brinquedo como o simulacro, ambos não detêm potencialidade lesiva, né? Logo, não caracteriza a majorante do emprego de arma de fogo, né? O que vai caracterizar nessas duas situações é nada mais, nada menos que a grave ameaça para a caracterização do roubo. Eu posso ter outra majorante, por exemplo, conduzir pessoas tranquilamente, né? O roubo, a transporte de valores, né? Quando o agente ele conhece essa condição da vítima, e outras majorantes que nós trabalhamos, né? Mas a majorante do emprego de arma de fogo, ela só incide quando a arma é apreendida, quando a arma ela é periciada e a perícia constata que essa arma ela detém eficiência para disparo. Primeira situação. Segunda situação, se a arma não é apreendida, desde que eu consiga comprovar por outros meios, seja a palavra da vítima, testemunhas, que houve um emprego de arma de fogo na prática do crime. Isso é muito importante, tá? Olha o que diz a jurisprudência. No entanto, olha só, se a arma é apreendida e periciada, sendo constatada a sua inaptidão para a produção de disparos, neste caso, não se aplica a majorante do artigo 157, parágrafo 2º, né? Fala aqui, sendo considerado o quê? Nesse caso aqui, ele fala um roubo simples aqui, desde que não incida outra majorante, né? Eu tenho um roubo simples, tá? Para quem quiser estudar essas jurisprudências, aqui está no HC 247-669 de São Paulo, tá? HC 247-669 de São Paulo. E também nós temos o HC 108,
034 de Minas Gerais. Também ambos de 2012. Mas tem alguns julgados mais recentes também que trabalham isso, né? De forma muito, muito interessante. Tá bom? Então, pessoal, aí mais um detalhe, né? Interessantíssimo. Há outras situações que nós vamos trabalhar aqui ainda no roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, né? Vamos lá. Primeira situação, o que é que pode ser considerado arma, né, para fins da majorante? Pessoal, antes, né, quando houve a lei 13, antes da lei 13.654 de 2018, lá só falava o quê? A majorante pelo emprego de arma. Então o roubo é majorado pelo emprego de arma. Quando falava arma, leia-se tanto arma de fogo como também arma branca. Então envolvia ambas, arma de fogo e arma branca. Beleza? Aí veio a lei 13.654 de 2018 e mudou isso. Falou, não, a arma branca não majora o crime de roubo. Um absurdo isso aí, um absurdo. Então o cara usa lá uma faca, né, que tem total condição de proporcionar uma lesão à pessoa até levar a óbito se for utilizada pelo criminoso, né, pelo criminoso. E a pena do crime não pode ser majorada porque não é arma de fogo. Então assim, poxa, foi um erro do legislador que foi corrigido, né, pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Então hoje, o que pode ser considerado arma? Tanto arma de fogo como arma branca, né, uma faca. O cara usa uma faca para, né, praticar um crime de roubo. Majora a pena? Sim, a pena será majorada pelo emprego de arma branca. Ele usa uma arma de fogo, desde que essa arma de fogo, né, ela tenha potencialidade lesiva, né? A arma de fogo, isso vai majorar a pena? Sim, o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Aí, digamos, você é aluno, né? Que o aluno ele tem uma mente muito criativa, ele consegue imaginar exemplos inimagináveis, isso é muito bom, né? Professor, mas e se a faca for cega, né? E se a faca for cega, ela não tem potencialidade lesiva nenhuma, nada, né? É uma faca que, digamos que o diâmetro da lâmina é dessa grossura assim, não tem condição de cortar ninguém. E aí? Olha, eu entendo da seguinte maneira, se a perícia constatar, né, que trata-se de uma faca, sim, mas essa faca ela não detém potencialidade lesiva nenhuma. Ela não é cortante, ela na verdade é um instrumento pérfuro cortante, a faca, né? Ela perfura e corta, né? Por exemplo, a munição, né? Ao disparo nós temos um objeto, né? Pérfuro contuso. Então ela contunde, né? Ela machuca e perfura, certo? Já a faca não. Ela é né? É pérfuro cortante. Então, se a perícia constatar que a faca, né, não detém eficiência nenhuma para provocar uma lesão corporal, para proporcionar uma lesão à integridade física da vítima, nesse caso eu entendo que não vai incidir a majorante, tá? É muito raro, porque geralmente a faca ela tem ponta, ela tem lâmina, mas nunca se sabe, né? Vai que o cara usa uma faca aí, né? Um criminoso do bem, né? Ele não quer ferir ninguém, ele só quer o ganha-pão dele. Então, nesse caso, aí eu entendo que se a perícia constatar que a faca não detém nenhuma potencialidade lesiva, eu aplico o mesmo raciocínio da arma de fogo, né? Ponto importante. Professor, mas vem cá, digamos que na hora da perícia, o perito está ali testando a arma, então ele vai lá, né? Tá com 38, né? 6 tiros. 1, 2, 3, 4 e nada. No quinto, pô! A arma dispara, né? Então, no quinto acionamento, a arma dispara. Opa! Então, há uma inaptidão relativa para efetuação de disparos, para efetuar disparos. Então, ela não é absolutamente inapta. Ela tá com um problema, digamos, tem um problema lá no gatilho, no cão da arma, né, que é um 38, né, enfim, mas eventualmente ela pode efetuar disparos. E aí, professor, nesse caso, vai incidir a majorante? Vai, porque ela, mesmo que essa
aptidão, né? Agora também posso falar, mesmo que essa aptidão, essa eficiência seja relativa, ela detém um grau de eficiência e que poderá sim, de certa forma, eventualmente proporcionar uma lesão, né, à vítima, né, a sua integridade física, a sua vida, enfim. Então nessa situação, tranquilamente vai incidir a majorante. Então só não vai incidir se a perícia concluir que ela é inapta de forma absoluta para efetuar disparos, beleza? Então isso aí também é muito importante. Pessoal, aí já falei aqui da questão da arma de brinquedo, né, também, já falei. Já falei também da questão da perícia, né, já falei tudo isso, ó, aqui a jurisprudência comentando. Não, já falei também. Aqui tem uma situação interessante, ó, vamos lá. Ó. Digamos que, ó, se após o roubo foi constatado que a arma estava desmuniciada no momento do crime, será que incide a majorante? A arma desmuniciada. Então quer dizer o quê? A arma ela funciona, ela detém potencialidade lesiva, ela detém capacidade para efetuar disparos. A questão é que no momento do roubo não tem munição na arma, ela está desmuniciada. E aí? Aí tem uma divergência entre o STJ e o STF, né? O STJ diz que não, tá? O Superior Tribunal de Justiça fala que não. Olha o que ele diz, fala o seguinte, ó. O emprego de arma de fogo desmuniciada tem o condão de configurar grave ameaça e tipificar o crime de roubo. No entanto, não é suficiente para caracterizar a majorante do emprego de arma, pela ausência de potencialidade lesiva no momento da prática do crime. Olha só, o STJ fala o seguinte aqui, olha, se a arma estiver desmuniciada, essa arma é suficiente para caracterizar a grave ameaça, né? E com isso tipificar o crime de roubo. Mas não é suficiente para configurar a majorante do emprego de arma de fogo. Por quê? Porque ela não detém potencialidade lesiva. Pessoal, esse entendimento é de 2018, é muito recente, tá? Então anotem aí, está no HC 449697 de São Paulo. HC 449697 de São Paulo, tá? Foi o ministro Félix Fischer, né, que julgou ele. Então, muito interessante, é muito recente, né? 2018 aí, faz pouco tempo, né? Quase 2 anos, não é tanto tempo assim. Já o entendimento do STF ele é mais antigo, ele é de 2013, né? Então ele fala o seguinte, que sim, né? Que configura a majorante. Então fala o Supremo. É irrelevante o fato de estar ou não municiada para que se configure a majorante do roubo, né? Então esse entendimento do STF está no RHC, né? Que é o recurso de habeas corpus, 115.077, julgado em 6 de agosto de 2013, né? Relator o ministro Gilmar Mendes. Professor, mas e aí, o que é que a gente faz? Vamos pelo STJ ou pelo STF? Pelo STJ. Sabe por quê? Porque cabe ao STJ a interpretação e unificação da legislação infraconstitucional. O STF é guardião da Constituição. Então aqui foi o entendimento do ministro do Gilmar Mendes, no RHC, no recurso de habeas corpus, lá em 2013. O entendimento do STJ é de 2018, é recente. Então, nessa situação, eu entendo que pende mais o entendimento do STJ mesmo e não vai configurar majorante se eu tenho um emprego de arma desmuniciada, mesmo que apta ao disparo, mas desmuniciada, tá? Aí tem uma situação também que analisa o possível concurso de crimes do roubo, né, com o porte legal de arma de fogo. E aí, professor, se o cara tá lá praticando um roubo, né, ele responde pelo roubo majorado pelo emprego de arma e também pelo porte legal de arma de fogo? Isso não seria um bis in idem, ele ser punido 2 vezes pela mesma circunstância? Então, eu vou ter que analisar 2 situações. Primeiro, se ele compra a arma já para praticar o roubo, então esse ato de comprar a arma é um antefato impunível, né? Primeira situação, como também eu posso trabalhar esse porte direcionado à prática do roubo como um crime meio que visa praticar um crime mais grave, que é o crime fim, que seria o roubo em si. Eu aplicaria em ambas as situações o princípio da consunção, né? Agora, se eu consigo comprovar na investigação
que, além daquele momento que ele pratica o roubo, ele já portava ostensivamente a arma. Então, nessa situação, eu tenho um concurso de crimes, um concurso material de crimes, né? Artigo 69 do Código Penal. Eu tenho o porte legal de arma de fogo, artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, né? Que é o Estatuto do Desarmamento. E eu tenho também o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Por quê? Tanto o roubo como o porte ilegal ocorreram em contextos diversos. Então é possível, nessa situação, ele responder por ambos os crimes. Olha o que fala a jurisprudência, né? Fala que em regra não. Geralmente o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido, né, de absorção mesmo, pelo crime de roubo circunstanciado. Aplica-se o princípio da consunção, considerando que o porte ilegal de arma de fogo funciona como crime meio para a prática do roubo, crime fim, sendo pelo roubo, né, absorvido, beleza? Aí continua a jurisprudência. No entanto, poderá haver condenação pelo crime de porte em concurso material com roubo, se ficar provado nos autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras oportunidades antes ou depois do crime de roubo, e que ele não se utilizou da arma tão somente para cometer o crime patrimonial. Muito interessante essa jurisprudência, anotem. Tanto o STJ como o STF, o entendimento é esse. No STJ temos o HC 199031 do Rio de Janeiro, e no STF nós temos o RHC 106.067. Então, RHC 106.067, tá? Então, muito importante isso aí, beleza? A questão do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, né? Vimos que a participação do inimputável, ela é considerada, né? Então, fala aqui, ó, se o maior de idade, né, a jurisprudência do STF, se o maior de idade pratica o roubo juntamente com o inimputável, esse roubo será majorado pelo concurso de pessoas, né? Então, falando sobre isso, o inimputável ele é sim considerado ali na contagem, né, de agentes no âmbito do concurso de pessoas, tá? Ponto importante também, digamos que eu tenho essa jurisprudência aqui é muito interessante. Digamos que no âmbito do ônibus tem várias pessoas, né? O agente entra lá para roubar. Então ele subtrai os bens e valores de todo mundo, né? Enfim. Então nesse caso eu tenho um único roubo, eu tenho vários roubos, né? Olha só o que fala a jurisprudência. Primeira situação, o STJ diz, ó, é entendimento desta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos, né? Então, nessa situação, eu tenho o quê? Um concurso formal, um concurso de crimes. Aí vai depender se é um concurso formal perfeito ou imperfeito, né? E continua a jurisprudência, né? Fala assim, praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, que é o perfeito, né? E não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos, né? Então tem que ver o seguinte, tem uma única, o cara entra no ônibus, fala assim, ó, todo mundo aí põe o celular, né? Em cima, aqui no chão, que o meu comparsa aqui vai passar levando, né? Recolhendo os telefones. O único ato, ele subtrai bens de várias pessoas. Então com isso eu tenho o quê? Eu tenho um único crime? Não, eu tenho vários roubos. Todos em concurso formal próprio, concurso perfeito. O que é o concurso formal próprio perfeito? Eu pego a pena do crime mais grave, se diversas, ou de um só dos crimes, se idênticas, e aplico a chamada exasperação da pena, tá? Exasperação. O juiz vai analisar o grau de exasperação tendo em vista a quantidade de bens jurídicos, né, que foram atingidos pela prática do roubo. Isso aí, pessoal, muito importante também, tá? Muito importante. Aí tem outra situação aqui que a jurisprudência comenta. Olha só. Em caso de roubo praticado no interior de ônibus, o fato de a conduta ter ocasionado violação de patrimônios distintos, o da empresa de transporte coletivo e o do cobrador, não descaracteriza a ocorrência de crime único se todos os bens subtraídos estavam na posse do cobrador. Isso aqui é outra situação.
Olha só, digamos que o criminoso ele entra no ônibus, então ele vai abordar o cobrador. O cobrador, não são as pessoas, só o cobrador. Olha, é o seguinte, passa aí o dinheiro que está no caixa aí do ônibus. Aí o cobrador passa. Tu tem celular aí? Aí o cobrador fala, tenho. Passa teu telefone também. Aí o cobrador entrega. Olha só, analise. Nós temos aí duas situações, né? Nós temos o bem jurídico, o patrimônio do cobrador, que é atingido pela conduta, e temos também o patrimônio da empresa, né? Os valores que foram arrecadados ali com a venda das passagens, enfim, que foi subtraído também. Aí você vai dizer, professor, então nessa situação tenho 2 crimes de roubo. Não. Crime único. Por quê? Ambos os bens estavam na posse da mesma pessoa que era o cobrador. Certo? Então isso é diferente da situação quando ele, com um único ato, ele subtrai bens móveis de várias pessoas. Aí sim eu tenho vários roubos, porque os bens estão na posse de várias pessoas, de pessoas distintas. Agora, se os bens estiverem na posse de uma única pessoa e a conduta é direcionada contra ela, contra apenas ela, então nessa situação eu tenho um único crime de roubo, certo? Um único crime de roubo, muito importante também. Vocês estudam aí, pessoal, toda essa questão que eu discuti com vocês no informativo 551 do STJ. Informativo 551 do STJ, tá? Há outras situações aqui interessantes, por exemplo, a questão do latrocínio e a cooperação dolosa, né, dolosamente distinta, né? Ó, fala aqui, ó, em regra, o coautor que participa de roubo armado responde pelo latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo comparsa. Né? Logo, se o coautor que não atirou não queria participar do latrocínio, não pode responder pelo crime mais grave. Né? Agora, há duas situações aqui. Primeiro, digamos que está ali eu e um coautor, né? Eu e um coautor. Então vamos praticar a subtração. No momento da subtração, né, que a gente está ali praticando o roubo, nós fomos praticar o roubo mesmo, né? Ele vai lá e efetua o disparo, né? E mata a pessoa. Eu posso responder pelo latrocínio? Em regra sim, eu respondo pelo latrocínio. Agora, se ficar comprovado que eu não queria participar disso, eu não queria matar ninguém, só roubar mesmo, e se a situação evoluísse, era o caso até de abortar, né, a ação criminosa, eu não posso responder por esse latrocínio. Eu só respondo pelo latrocínio se de certa forma eu assumo o risco, né, de praticar a morte de alguém ali. Agora, se nem isso, se ficar bastante comprovado que o meu dolo era de praticar um crime de roubo e não um latrocínio, nem sequer eu assumi o risco para isso, então eu não posso responder por esse crime de latrocínio. É o que fala aqui, ó. Se o coautor que não atirou não queria participar do latrocínio, não responderá por esse crime mais grave. Isso é muito importante. Está no informativo 670 do STF, tá? Informativo 670 do STF. Tranquilo? Outro ponto também, se eu tenho, né, ali no âmbito, digamos que eu vou roubar um carro e nesse carro tem 6 pessoas, né? 6 pessoas no veículo. E eu anuncio o roubo, né? Ali, ó, todo mundo aí tem que descer do carro, aí começa aquele negócio, aquela demora toda, eu vou lá e mato todo mundo, né? E para pegar o carro. Nesse caso, eu tenho um único crime de latrocínio ou eu tenho vários latrocínios? Porque eu tenho pluralidade de mortes aí, né? Olha o que fala a jurisprudência, né? O STJ, ele fala que aí seria um chamado concurso formal impróprio, né? Concurso formal impróprio. O que é o concurso formal impróprio? O agente com um único ato, ele pratica diversos crimes, né? Sendo que com desígnios autônomos. Então, com isso, o que acontece? Eu tenho o somatório das penas, certo? No concurso formal impróprio, eu tenho chamado, né? Eu tenho um único ato, vários crimes, e o somatório das penas, tá? Já o STF, a doutrina majoritária fala que seria um único crime de latrocínio, e é o que prevalece, tá? Então, se o agente ele pratica uma única subtração, porque ele está subtraindo um veículo, mas pratica para ir, tendo em vista a violência empregada no roubo, há 2, 3, 4, 5 mortes, enfim, essas mortes serão utilizadas pelo juiz lá na exasperação da pena do crime de latrocínio, na dosimetria, mas não pode configurar cada morte no latrocínio diverso, tá? Eu não vou ter uma pluralidade de latrocínios, vou ter um crime único, certo? Mesmo que haja uma pluralidade de mortes, porque
foi apenas realizada uma única subtração, né? Que foi a subtração desse automóvel aí, nesse exemplo que eu falei para vocês, tá? Então, se eu atinjo um único patrimônio, mesmo havendo uma pluralidade de mortes, eu tenho apenas um único crime de latrocínio, tá? Isso é meio controverso, mas é o que prevalece tanto na doutrina como também, né, na jurisprudência do STF, que nesse caso é o que prevalece, tá? Então isso aí também é muito importante. Outro ponto, pessoal, que eu quero aqui para encerrar o estudo do roubo, também aqui no âmbito do latrocínio, tem que analisar algumas situações, né? É óbvio, essa morte ela tem que decorrer da violência empregada no roubo, para a prática do roubo, para a prática da subtração da coisa ali móvel. Agora, por exemplo, digamos que eu escoro lá, pessoal, passa o carro aí, meu amigo. Passa, fica calado. Ele me entrega o carro, eu entro no carro, o carro já está na minha posse, já inverteu a posse mediante grave ameaça, o crime está consumado, o roubo. Teoria da Mócio, tranquilo. Aí eu saio com o carro, eu pensei assim, poxa, bicho, o cara viu meu rosto, não posso deixar isso, né? Ele me viu, então ele vai me entregar. Aí eu volto com o carro, ei, pô, e dou um tiro nele. Ah, isso é latrocínio, não sei o quê. Não é latrocínio. Nessa situação eu tenho um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso material com um crime de homicídio, tá? Melhor ainda, crime de homicídio qualificado pela conexão, porque eu viso com isso ocultar, né, a minha autoria do roubo, porque ele viu, eu quero matar ele, o meu dolo é que o meu crime, eu quero ocultar a minha impunidade. Então tem um crime qualificado, até também, digamos que eu atirei pelas costas, enfim, né, por ser outra qualificadora do homicídio. Então eu teria nessa situação um roubo, certo? Majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso material com crime de homicídio qualificado. Isso é muito importante, por quê? Ah, professor, mas não teve a morte ali, pro cara levar o carro, sei o quê? Não, preste atenção. Essa morte foi em decorrência da violência empregada para a consumação do roubo? Não foi, o roubo já tinha se consumado anteriormente. O agente, num segundo ato, num segundo dolo, deliberadamente resolveu ir lá e matar a pessoa, tá? Então eu vou ter dois crimes. Eu tenho um concurso material, artigo 69, caput, né, lá do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Pessoal, com isso eu encerro, né, crime de roubo. Na nossa próxima aula sobre crimes contra o patrimônio, vamos trabalhar o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal, muita coisa para ser falada aí, tá? Então, muito obrigado, bons estudos, fique com Deus e até a próxima.